Dando sequência à série de entrevistas chamada Encontros de Avivamento, hoje eu gravei uma conversa muito especial com o pastor William Salgado. Ele é um dos pastores da PIB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acompanhe a conversa, foi uma resenha muito especial, onde ele nos traz boas informações sobre avivamento. E eu quero te convidar a curtir esse vídeo, deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e nos ajudar a divulgar ainda mais esse conteúdo. William, meu amigo, que bom ter você aqui hoje para nós conversarmos sobre avivamento. Estou muito feliz em recebê-lo. Que alegria ter você aqui. Que Deus nos dê aqui um bom momento, né? Uma alegria ter você aqui conosco. Graça e paz, meu querido pastorzão Cabral, meu amigo, homem de Deus, homem levantado pelo Espírito Santo para clamar por esse avivamento na nossa geração. A Igreja Batista Passo da Areia, que saudade de vocês, vocês são uma inspiração para mim. Muito obrigado pelo carinho quando estive aí, foi céu na terra. E eu lembro, meu pastorzão, que, se eu não me engano, no último dia que eu estive aí com vocês, Deus colocou no meu coração orar por avivamento aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Batista Passo de Areia, um avivamento na vida dos pastores, e nós clamamos, e eu estou muito feliz por esse tema que vocês escolheram. Foi o Espírito Santo que colocou no coração de vocês falar sobre avivamento, e eu estou assim muito animado para que essa entrevista atinja muitas e muitas pessoas, porque nós precisamos clamar, buscar esse avivamento. Pastorzão, você, amém, queridão, como você diz, você é uma faísca de Deus para produzir avivamento nessa geração, amém, meu pastor. Estamos juntos, queridão. Céu na terra. Que maravilha. Pastorzão, queria que você compartilhasse conosco o que você entende por avivamento. O que é avivamento? Queridão, eu tenho duas definições de avivamento que são de dois pastores que marcaram muito a minha vida. A primeira definição de avivamento do meu querido pastorzão Gilson Breder, meu discipulador, olha o que ele diz, que avivamento, pastor Cabral, irmãos, avivamento é a vida de Cristo em nós. Olha que coisa simples e ao mesmo tempo profunda. Quando Cristo domina todas as áreas da nossa vida, uma vida totalmente centrada em Cristo, onde o Senhor Jesus manda, domina em todas as áreas, uma vida que assim ela é totalmente dominada pelo Espírito Santo. E certa vez eu vi uma definição do pastor Edson Queiroz, falecido pastor Edson Queiroz, que aí ele me quebrou, pastor Cabral. Aí eu desidratei, eu falei, meu Deus, que definição de avivamento. Olha o que ele diz, que avivamento é a vida normal do cristão. Aí eu falei, então Deus, eu sou um anormal, porque eu ainda não sou avivado. E ele fala assim, olha, a vida normal dos discípulos da igreja primitiva, a normalidade deles era uma vida de avivamento, santidade, frutificação, unidade, aquele amor prático. Então o avivamento, quando o pastor Edson fala disso, ele fala assim, Senhor, às vezes nós espiritualizamos tanto o avivamento, que o avivamento, na verdade, é o foco do discípulo. O foco do discípulo é viver essa vida de avivamento o mais próximo possível da vida que aqueles discípulos de Jerusalém viviam. Então eu posso, assim, pegando essas definições de pastores que eu amo muito, que eu vejo assim que avivamento é o retorno. É o retorno dessa vida cheia do Espírito Santo, dos primeiros discípulos da igreja primitiva, ali que nós encontramos no Novo Testamento. Pastor Cabral, Deus não tem filhos prediletos. Avivamento é para todos, principalmente para os improváveis, meu pastorzão, onde você prega com todo carinho. Avivamento é para improváveis. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, pessoas que viveram avivamento eram pessoas improváveis, pessoas como Jacó, que tinha uma vida totalmente complicada, como Paulo, perseguidor de cristãos. Então nós entendemos que avivamento é para a gente
improvável, gente humilde. Avivamento é para aqueles que têm fome e sede de Deus. Aí quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo que avivamento é uma volta ao primeiro amor. Quando o Senhor Jesus fala ali, através de João, volta ao primeiro amor, retorna ao primeiro amor. Eu vejo assim que avivamento é essa volta ao primeiro amor. E quando a gente fala assim de avivamento, primeiro a gente precisa entender também o que não é avivamento. Eu vejo assim, com todo respeito, muitos irmãos, muitas igrejas assim tão carinhosas, viu, meu pastor Cabral? Mas avivamento não é um programa da igreja, não é um dia, um congresso de avivamento, e venha para o congresso de avivamento. Avivamento é algo da agenda de Deus. Eu não posso produzir o vento do Espírito, eu não posso produzir avivamento. O meu papel como igreja é buscar o avivamento, é preparar esse ambiente. Mas a igreja não produz, a gente não pode produzir o vento do Espírito. Meu querido pastorzão, e avivamento também não é animamento. Eu sou uma pessoa animada. As nossas igrejas são igrejas animadas, mas avivamento é algo mais profundo, que é mais do que animamento. O avivamento pode trazer animamento, mas é algo muito mais profundo. Não é somente uma mudança no culto, um louvor mais animado, uma pregação mais fervorosa. O avivamento não é apenas a manifestação dos dons do Espírito Santo, mas é uma vida, é uma transformação profunda do Espírito Santo no coração da igreja, no coração dos discípulos. Então, queridão, eu entendo, eu respeito muitas igrejas, mas eu penso assim que avivamento é algo assim que vai trazer essa transformação, vai trazer essa mudança, queridão, e essa mudança começa do outro lado da mesa, até do outro lado da cidade, até do outro lado, começa aqui nos meus relacionamentos, como é que eu trato a minha esposa. Porque, pastor Cabral, eu já vi muita gente comentar assim: fulano de tal é avivado, mas ele bate na esposa, ele xinga, ele não paga imposto, ele fica cantando a mulherada. Não, mas ele é avivado. Como é que alguém pode ser avivado se ele não é apaixonado pela esposa, se a casa dele não é uma prioridade, que o relacionamento com a esposa, o relacionamento de amor, de parceria? Então, queridão, avivamento também passa por o maridão ajudar a esposa dentro de casa, lavar a louça, cuidar dos filhos. Então, avivamento é algo que traz transformação. O que adianta eu ser alguém avivado, a minha casa está se destruindo? Eu quero avivamento. Esse avivamento tem que começar dentro da minha casa. Esse avivamento tem que começar quando eu abro os meus olhos de manhã cedo e dobro os meus joelhos e falo: Deus, o Senhor me aviva, o Senhor me transforma, ou eu não vou conseguir viver os teus sonhos e projetos. Então, querido, eu creio nesse avivamento verdadeiro, profundo, que tem manifestação sobrenatural do Espírito Santo, com certeza. Quando eu olho ali em Atos 2, a palavra do Senhor diz lá em Atos 2, capítulo 2, que havia um profundo amor, um profundo temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. O temor, a santidade vem na frente da manifestação dos sinais e maravilhas. Então eu não posso produzir avivamento, mas eu posso preparar esse ambiente. O temor vem na frente do sinal. Então nós podemos produzir esse ambiente de temor, de santidade, e aí quando a casa fica limpa, fica fácil para o Espírito Santo derramar esse avivamento. Eu não sei se eu vou viver avivamento na minha geração, mas uma coisa eu sei: eu vou buscar esse avivamento, eu vou gastar todos os dias. Se o Senhor não me der esse avivamento na minha geração, glória a Deus, mas eu vou buscar, eu vou permanecer esperando, vamos buscar, vamos influenciar, vamos inspirar, vamos levar cada vez mais pessoas a entenderem que, como diz o pastor Valmir, que o nosso negócio é gente, o nosso negócio é buscar esse avivamento também, meu pastor Zé Cabral. Gostei muito aí quando tu fala, né, a diferença de ser animado e ser avivado, de animamento e avivamento, né? Porque às vezes tem só uma aparência, tem só ali, né, uma casca, mas não tem conteúdo, não tem essência.
E também gostei quando tu falou que nós temos que preparar a casa, né? Preparar o ambiente para Deus vir e fazer. Então, nos dá alguns exemplos do que nós podemos fazer, qual é a nossa parte para buscarmos esse avivamento. Meu sonho é responder essa pergunta, pastorzão, porque isso é o mais importante, a nossa parte. Porque quem produz o avivamento é Deus. O avivamento é um ato soberano de Deus em resposta a um povo que quer somente Deus e mais nada. Entenda isso. Quando Deus é tudo que a gente precisa, aí estamos preparando de fato esse ambiente do avivamento. Então, quando nós não sabemos quando Deus vai derramar esse avivamento, mas precisamos buscá-lo por toda a nossa vida. Buscar-me-eis. Olha aí. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando eu vejo aquela parte de Maria, quando Maria escolhe a melhor parte e essa não será tirada, eu vejo ali sinais, pistas de Jesus, dizendo para nós, é desse jeito, se você quer avivamento, vem para os meus pés. Aí eu vejo o texto lá de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Querido, então qual que é a nossa parte? Nós precisamos renovar nosso amor por Jesus e ter fome de intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. A nossa parte é uma vida de oração, de jejum, de voltarmos para a palavra, de meditar na palavra, não só ler por ler, como uma tradição, uma obrigação, mas sentar aos pés de Jesus, abrir a palavra e falar: Senhor, fala comigo. É uma busca contínua por santidade, é assim, todo o avivamento, toda a preparação do ambiente para o avivamento, ela passa por arrependimento. Eu vejo assim que o arrependimento é o primeiro passo para nós despertarmos para uma busca por esse avivamento. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar o nosso pecado, tirar esse lixo que está debaixo do tapete das famílias. Irmãos, avivamento verdadeiro passa por arrependimento. Eu vejo ali as primeiras palavras tanto de João Batista como de Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu não posso participar do reino dos céus, eu não posso participar desse avivamento sem arrependimento. O avivamento, essa busca de Deus tem que trazer esse arrependimento. Quando eu olho ali para Isaías capítulo 6, que ele experimentou um grande avivamento na vida dele, quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, que eu sou um homem impuro, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ai de mim, eu estou perdido. Ali, querido, foi a porta para o avivamento na vida de Isaías, um arrependimento verdadeiro. Nós precisamos entrar na presença do Senhor, mas com menos preocupados em receber as bênçãos, porque Ele vai derramar as bênçãos, fica tranquilo. Mas quando você dobrar o teu joelho, entrar na intimidade com o Senhor, vai para o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento, queridão, é o caminho para o avivamento. E esse arrependimento, ele vai trazer mudanças de dentro para fora, mudanças de mente, mudanças de atitude. Avivamento é resultado de arrependimentos profundos. Eu não conheço, querido pastorzão Cabral, queridos irmãos, pessoas que experimentaram avivamento, despertamento, sem mudança de vida, que nasce lá do arrependimento profundo. Eu quero compartilhar uma experiência. Eu sempre costumo de manhã cedo já dobrar os meus joelhos e orar e buscar a face do Senhor. E ali eu ia pregar no Multiplique de manhã, e aí você fica aquele misto, né, de preocupação, de responsabilidade. E ali eu estava ali com a Bíblia, orando a Bíblia. E aí chegou naquele texto que fala que Jesus roubava a bolsa. Judas roubava a bolsa. Dá a entender que Judas era o tesoureiro da equipe missionária dos apóstolos ali. Judas roubava a bolsa.
E aí o inocente aqui foi falar: Senhor, obrigado, porque eu não roubo nada na tua igreja. Ah, Senhor, obrigado. Aí o Espírito Santo falou: verdade, você não rouba nada na minha igreja, é verdade, mas você rouba a minha glória. Pastorzão, eu desidratei de tanto arrependimento. Falei: meu Deus, me perdoa. E o Espírito Santo colocou no meu coração que quem rouba a glória do Senhor é como se carregasse nitroglicerina no bolso. Uma hora a bomba vai explodir. Nós não podemos ficar com nenhum 0,0000001% da glória do Senhor. Toda a glória tem que ser dada para Ele. E aquilo produziu um profundo arrependimento. E ali houve um divisor de águas na minha vida, nas minhas pregações, onde eu entendi que nós precisamos fazer tudo para a glória exclusiva do Senhor. Então, a nossa parte, irmãos, é nos derramarmos na presença dele, como Maria escolheu a melhor parte, nos derramarmos na presença dele, nos prostrarmos, permitir que o Espírito Santo, como fez com Isaías, como Deus fez ali com Isaías, um arrependimento profundo, arrependimento. Ah, irmãos, como nós precisamos desse arrependimento. Ah, que todo dia seja dia de arrependimento. Essa volta para o primeiro amor, essa volta para a palavra, essa volta para a intimidade que produz antes da porta do avivamento, a porta do arrependimento. Boa, excelente, pastorzão, que bom, isso aí. Arrependimento precede avivamento, perfeito. Agora, na história da igreja, né, quando a gente estuda sobre os grandes avivamentos, os grandes avivalistas, né, qual desses avivamentos que nós conhecemos pela história mais te inspira? E por que ele te inspira? Meu pastor, sendo bem honesto, a minha maior inspiração é a igreja primitiva. Uau! Eu vejo assim que todos os outros avivamentos apontam para a igreja primitiva. O meu referencial de avivamento é aquela igreja da simplicidade de Jerusalém, a igreja de Antioquia, aquelas igrejas que não tinham templos, aquelas igrejas que não tinham CNPJ, que não tinham estrutura. Eu sei que hoje, por causa da necessidade, tudo isso é necessário, mas quando eu olho para aquela igreja, as igrejas ali do primeiro século, eu fico impactado. Por um lado, eu vejo que não eram igrejas perfeitas. Aí você vê o caso lá, né, de Ananias e Safira. Você vê ali em Antioquia a briga de Paulo e Barnabé, aquela não pequena discussão. Não era uma igreja perfeita, mas o avivamento traz a igreja, uma igreja saudável. Ah, irmãos, eu vejo aqui ali que com certeza eles viveram um avivamento sem igual. Tudo aponta para a igreja primitiva. Todos os avivamentos eles apontam para Jerusalém, eles apontam para Antioquia. Jerusalém é uma demonstração clara e visível que podemos viver Atos 1 e 2. Agora, tirando o avivamento ali da igreja primitiva, principalmente de Jerusalém, que a igreja de Jerusalém deixou ali algumas informações mais palpáveis, né? Tirando ali a igreja de Jerusalém, as igrejas, a igreja primitiva, o que mais me inspira, assim, quando eu conheci a história, foi o avivamento dos moravianos. Ah, meu querido, eu assim, é muito difícil alguém pregar sobre o avivamento dos moravianos, ou eu ler, eu ver um vídeo e eu não chorar novamente, pelas marcas que aquele avivamento deixou na história. E eu vejo assim que tudo começou na vida daqueles irmãos com um avivamento na vida de oração. Ah, meu irmão, e a história diz que eles oravam 24 horas por dia. Irmãos, por 100 anos. Durante 100 anos, e por isso que me marca, porque eu ouço falar de avivamentos assim que demoraram 1, 2 gerações, mas não, ali foram 100 anos de avivamento, ou seja, passando de pai para filho, para neto, para bisneto, aquela reunião de oração marcada por 100 anos. Uau!
Meu pastor. E o despertamento que aquilo trouxe para a obra missionária, onde as pessoas deixavam tudo para ir para o campo missionário, onde nós temos aquela história daqueles dois missionários da igreja moraviana, que a única maneira de entrar naquele determinado país era como escravos. Então eles se venderam e foram como escravos. Então o avivamento dos moravianos, eles marcam a minha vida, me inspira. Fazendo um pouquinho de propaganda aqui, tá, meu pastor? Nós temos um canal aqui na igreja que chama A Escola do Discípulo, e ali fala um dos episódios sobre a história dos grandes avivamentos. É fantástico, é imperdível, falando sobre todos os avivamentos, algo assim extraordinário, né? E assim, inspirado pelos moravianos. Eu aqui na nossa igreja, na nossa rede, eu sempre tenho inspirado os nossos irmãos, os nossos líderes, supervisores e coordenadores a terem uma vida de oração. E agora, recentemente, nós estamos assim, já assim, engatinhando e tentando fazer uma torre de oração de 24 horas por dia. Por um período a gente já conseguiu, mas ultimamente eu comecei com uma live de oração às quartas-feiras, com um dos nossos pastores da rede, e nós ficamos ali, né, durante alguns meses, e eu fui orando: Senhor, multiplica essa live de oração, e aí Deus colocou isso no meu coração, compartilhei com os coordenadores, com alguns supervisores, eles aceitaram, e agora nós já temos live de oração todos os dias, de segunda a sexta, 6h49 da manhã, e agora outros inspirados por isso já querem começar próximo das 18 horas, outros assim não podem às 18 horas, mas nós queremos ao meio-dia, outros falam assim: nós não podemos ao meio-dia, mas eu posso no final da noite, talvez à meia-noite, outros falam assim: nós queremos na madrugada, e o nosso sonho, não só lives, mas pessoas orando, uma igreja orando 24 horas por dia por inspiração dos moravianos. Então, Amém. a igreja primitiva é a minha maior inspiração. E aí, tirando a igreja primitiva, os moravianos são a nossa maior inspiração, principalmente pela vida de oração e pelo despertamento missionário, evangelístico, que enviaram missionários por todo o canto que havia. Então, esses avivamentos são faíscas, como você sempre diz, são faíscas que nós precisamos ouvir, assistir, ver essas histórias, e que isso queime no nosso coração, desperte o nosso coração. Senhor, manda esse avivamento para nós precisamos, nós não temos plano B, nós não podemos ter um plano B, nós não podemos, porque nós olhamos na história, pastor Cabral, esses avivamentos sempre vieram após as histórias de espiritualidade vazia na igreja, de esfriamento. Os moravianos mesmo, e muitos avivamentos na Europa vieram depois de um tempo negro de esfriamento da igreja, como Martinho Lutero veio com aquele avivamento, depois do período negro da igreja, esfriamento, e assim, nós temos assim, o período que o humanismo, né, com Descartes e Kant, aquilo foi entrando, aquela filosofia na igreja, as pessoas se esfriando e colocando o centro no homem, e pessoas que vão viver o avivamento, o centro está em Jesus, não está em nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que maravilha, perfeito, eu gosto muito aí também, acho que nós podemos aprender muito com a igreja de Jerusalém, de Antioquia, com os morávios, excelentes exemplos. Pastorzão, nós estamos chegando aqui no final, e eu queria te fazer uma última pergunta, então, para nós aqui concluirmos, né? Em nossos dias, né, nós temos uma grande necessidade de avivamento. E quais seriam, então, algumas evidências que nós poderíamos ver para saber, ok, Deus está agindo naquela cidade, naquela comunidade, Deus está fazendo um avivamento no meio do seu povo? Que evidências nós podemos ter para enxergar isso? Rapaz, meu sonho é responder essa pergunta fantástica. Assim, nós podemos encontrar algumas marcas, tanto na Bíblia, como na história desses avivamentos, mas assim, algumas marcas são muito próprias de ambas, né? Tanto lá no Novo Testamento, como em alguns avivamentos dessas épocas mais
desse tempo de hoje. Mas o que eu vejo, principalmente, a primeira marca, a evidência desse avivamento, paixão por Deus. Ah, meu queridão, pessoas que amam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, que Deus está acima de tudo para ela. Então essa paixão por Deus leva eles a buscarem o Senhor, a uma evidência de renovação espiritual. Pode ser acompanhado de manifestação sobrenatural ou não. Geralmente vem manifestação sobrenatural, mas a evidência tanto de fruto do Espírito, de dons, mas isso talvez seja até secundário, mas assim, um amor por Deus, uma fome por Deus. A gente percebe isso. Eu vejo, pastor Cabral, quando Pedro prega ali em Jerusalém, e aquele povo ouve aquela pregação de Pedro aí naquela versão mais antiga, ao meio, ele fala assim: compungiram em seus corações, dizendo: que faremos nós? Então esse avivamento traz isso, né? Traz uma paixão por Deus e um desejo, aí entra a segunda evidência, de acertar a vida, de colocar a vida no altar, de colocar a vida em santidade. Aí isso é uma segunda evidência, uma vida santa, uma manifestação do fruto do Espírito, uma vida íntegra, caráter, honestidade, verdade, uma purificação, assim, libertação. Então nós vemos assim que alguns avivamentos lá na Europa, bares fecharam, bordéis fecharam, a sociedade começa a viver uma transformação profunda a partir do avivamento ali daquele local, daquela igreja. A sociedade é impactada com a manifestação dos avivados, dos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, que se transformam numa inspiração, e aquela inspiração vai transformando aquela sociedade. Então eu acredito nisso. Eu percebo nisso. A igreja caía na graça, a igreja primitiva caía na graça do povo, e todo dia o Senhor levantava aqueles que iam sendo salvos. Aí está a terceira evidência, um foco em missões, em discipulado, em evangelismo, um ardor para fazer discípulos em todas as nações. Como eu disse no comecinho, a começar do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Então eu vejo que essas são algumas marcas, né? Se eu puder pontuar: paixão por Deus, santidade e o foco em missões, evangelismo e discipulado. Eu vejo que essas três marcas, elas são, a gente encontra tanto lá em Jerusalém, como nos moravianos, como em Wesley, como em Edwards, e em outros lugares que viveram avivamentos. Talvez muitos outros lugares viveram avivamento, mas não tiveram essa publicidade. Então talvez só lá no céu nós vamos ficar sabendo que talvez muitas igrejinhas, muitas cidadezinhas experimentaram avivamento, mas talvez isso não foi publicado e não chegou até nós. Mas independente disso, como nós já estamos terminando, não desista. Não desista de colocar a tua vida todos os dias no altar. Eu falei essa semana, num vídeo que eu mandei para a Junta da Junta de Missões Nacionais, que o altar vem antes da estratégia. O avivamento vem antes daquilo que a gente vai fazer. Busque esse avivamento. Coloque a sua vida todos os dias para buscar esse avivamento. Ore por um avivamento na sua casa, na sua vida, na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua denominação, na sua cidade, no seu estado. Nós precisamos desse avivamento. E é assim que Deus venha colocar paixão no nosso coração, que Deus venha produzir profunda santidade em nós, e que isso resulte em ardor missionário, com foco em evangelização e discipulado. Pastorzão, que maravilha! Top das galáxias aqui a nossa conversa. Que Deus traga um avivamento em Campo Grande, em Porto Alegre, que Deus possa incendiar nossas vidas com paixão, com santidade, com envolvimento com missões, que a gente possa crescer mais e honrar cada vez mais Jesus. Muito obrigado por dividir conosco as tuas reflexões. Fomos muito abençoados e que Deus te abençoe muito. Obrigado, pastor. Ô queridão, meu sonho estar falando com você. Manda um grande abraço
aí para Batista Passo de Areia, essa igreja, irmãos, essa igreja me inspira, vocês são assim extraordinários, sensacionais, e assim, com um pastorzão desse aí, maravilhoso, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, avivadão. Quem disse que não tinha pastor Batista avivado? Tá aí o Cabral, pastor Batista avivado. Tá bom, querido, abraço. Um abraço, queridos, Deus abençoe.